alunos, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso curso, né, de Geografia do Brasil, comigo, com a sua professora Rogéria Vieira. E falar do Brasil é falar de múltiplas culturas, né? O Brasil é um território bastante extenso e tem uma diversidade fantástica. E o curso ele vai mostrar um pouco desses contrastes e dessas diversidades existentes no nosso território. Então, nessa primeira aula vai contextualizar um pouco sobre o território brasileiro, né, partindo das informações básicas do território. Atualmente, o território brasileiro ele é dividido em 5 regiões, porém, para chegar até aí, houve vários processos, né, vários estudos e discussões, até chegar à atual divisão regional, onde a gente tem o norte, né, a região norte, a região nordeste, a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste. Durante o nosso curso nós iremos trabalhar, né, ver um pouco de cada região atual, assim como também essas transformações que eu falei inicialmente do nosso território até chegar a essa formação que hoje se encontra. O Brasil ele é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. E esses estados, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vocês irão ouvir falar bastante aqui durante o nosso curso, por ser o instituto responsável pelas informações estatísticas do nosso país, além das informações sociais e econômicas. Então, segundo o IBGE, esses estados, né, são chamados de unidades da federação. Então, são 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde se encontra a capital do nosso país, né, do Brasil, e onde fica o presidente da República. E aí, nisso, ao verificar um pouco da história do nosso país, a gente observa várias transformações, desde a chegada dos portugueses, né, tendo em conta que já existiam umas outras culturas, mas porém a gente começa a trabalhar um pouco como o território brasileiro foi constituído em termos legais, vamos dizer assim, em termos administrativos. E para isso, né, a gente traz um pouco aqui como é que o Brasil ele se transformou, o que foi que aconteceu, por que ele está hoje como está. Então é um pouco disso que a gente vai aqui ver, né? E partindo da história do nosso país, a gente tem as capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias são uma espécie de administração, né, onde o governo português, no caso, que foi o governo que chegou, né, primeiro, segundo a história do nosso país, então ele para tentar povoar o território, né, até então se conhecia somente a parte litoral do Brasil, né, nomeadamente Salvador, né, que eles chegaram ali pela região nordeste. Então, para descobrir, para dar conta de explorar, vamos dizer assim, o território brasileiro, eles começaram, dividiram, na verdade, colocaram, limitaram as terras e cada capitania ficou responsável em explorar o território. E além dessas capitanias, né, vieram outras informações, a exemplo das riquezas que existem no Brasil, a exemplo da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, foram essas descobertas que foram fazendo com que essas pessoas fossem adentrando o território brasileiro e indo, né, ocupando ao longo do território e observando e descobrindo novas formas, novos relevos, novas vegetações, culturas, que a gente vai ver aqui durante o nosso curso. Para melhor entender as capitanias hereditárias, a gente tem um mapa. Um mapa aí que mostra como é que se deu essa divisão, né, essa distribuição do território inicialmente
para a ocupação do mesmo. Esse segundo mapa, a gente vê que todo o litoral do Brasil, ele, né, teve uma capitania responsável. Como vocês verem aí no mapa, né, então todo o litoral brasileiro e parte do norte do Brasil foi ocupado por uma capitania, ficou responsável por uma capitania hereditária, para que eles fossem desvendando, descobrindo o que é que tinha em cada um. É uma forma de povoar e controlar o território até então desconhecido, né? Então eles estavam buscando conhecer o que é que tinha nesse território novo que é o Brasil. Então, e aí no Brasil, durante essa vinda, né, dessas pessoas pelo território, eles conseguiram, através dos rios, né, navegáveis, chegarem à Amazônia atrás da vegetação, das frutas, das riquezas que aquele lugar, aquele território possui. E aí durante o tempo, né, durante os anos e séculos, foram criados novos tratados, novos acordos, até chegar à configuração atual do território brasileiro. Então aí a gente passa por um longo processo, né, histórico, geográfico, de exploração, de habitação, de ocupação, melhor dizendo, do território. E foi assim que foi se povoando o nosso Brasil, né, que é esse país imenso, um território muito grande. E aí, com as várias transformações, né, e acordos, tratados e capitanias do território brasileiro, até então, em 1889, foi proclamado, né, ocorreu a proclamação da República. Foi então quando o país, né, o Acre, ele incorporou-se ao Brasil. Até então ele não fazia parte do território brasileiro. E aí, com o Tratado de Petrópolis, o Acre integrou-se ao Brasil. E após a proclamação da República, foram definidos, né, a divisão política e administrativa do país, onde temos o Distrito Federal, onde se localiza a capital Brasília, né, a capital do país, que é sede do governo. E é lá que se encontram os três poderes, né, constituintes do nosso país, que é o judiciário, o legislativo e o executivo. Então é lá que se concentra toda a legislação, todo o poder administrativo do Brasil. Depois temos os estados, né, que aí são 26, mais o Distrito Federal. E os estados, eles são as unidades de maior hierarquia dentro do país, né? A gente tem um país com um território bastante extenso e na divisão a gente tem esses 26 estados. E cada estado desse é a maior hierarquia do país dentro da organização político-administrativa. E é nos estados que se encontram as capitais, que são as sedes do governo estadual. Então você já pode ter observado na sua cidade e no seu estado que cada seu estado tem a capital. Por exemplo, São Paulo tem a capital, né, São Paulo. Então é na capital que se encontra o governo do estado, que é aquele que vai decidir sobre as políticas do estado. Os municípios já são as unidades menores. Então dentro do estado existem vários municípios. Cada estado tem sua quantidade de município, porque isso varia de acordo com o tamanho do estado e alguns critérios que são estabelecidos para que um determinado território vire um município. Então, os municípios, eles são menores, ficam dentro dos estados. E aí é no município que a gente encontra as sedes das prefeituras, né? Então, as sedes das prefeituras, elas estão dentro da parte urbana, mais urbanizada da cidade, que é na cidade. Então, os municípios
ele compõe-se na cidade e várias localidades são conhecidas como povoados. E alguns municípios, devido à sua extensa território, tem-se também alguns distritos. Então, não são todos os municípios que têm distritos, mas alguns municípios que têm um território grande, que tem alguns critérios administrativos que dificultam o acesso à sede do município, né, à cidade em si. Então, esses municípios eles foram analisados pelo IBGE e, a partir dessas análises de alguns critérios estabelecidos para que aquele município tenha direito a ter um distrito, né, a partir dos critérios, são criados distritos, que seria uma unidade administrativa dos municípios. É uma espécie de extensão de administração, vamos dizer assim. Então a gente tem o município, né? E a gente pode desenhar, por exemplo, temos o município. Dentro do município temos a cidade, certo? Então vamos dizer que é o município e aqui é a cidade, ok? Então dentro do município a gente tem várias localidades, vários povoados. Quando esse município ele tem uma extensão grande de terras e que a cidade, a administração tem uma certa dificuldade, a população tem dificuldade de chegar até a cidade devido à distância, essas questões, então são criados distritos. E os distritos estariam dentro do município, porém numa área mais distante, tá certo? Então a gente tem o município, a cidade que fica dentro do município, né? Cada município tem sua cidade, e é na cidade que a gente tem a prefeitura, né? Que é o gestor executivo, que é responsável por administrar todo o município, e alguns municípios têm os distritos, e no distrito a gente tem uma administração de porte menor, porém também com algumas funções que o governo administrativo, né, no caso a prefeitura, tem na cidade. Então o distrito é uma espécie de extensão administrativa. Vai ter também uma pequena sede administrativa para ajudar na administração do município. Atenção, o distrito ele não tem um prefeito específico. O prefeito do município e os vereadores vão administrar todo o município, inclusive o distrito. Não há essa separação. Essa é uma forma administrativa. Por exemplo, uma secretaria tem uma sede no distrito para facilitar alguns encaminhamentos, algumas questões importantes daquela localidade. Então, ao invés da população se deslocar até a cidade, né, a população que mora lá no povoado distante, ela vai para o distrito que é mais próximo para resolver essas questões. Tá certo? Então, para facilitar a distribuição, a disseminação das informações, né, uma forma de facilitar a divulgação das informações, o IBGE ele usa a divisão regional, né, por regiões, por exemplo, região do sertão, vamos dizer assim. Temos um estado, esse estado ele tem várias regiões, né? Provavelmente você deve conhecer a do seu estado. E vamos dizer que tem o estado, tem a região do sertão que engloba alguns municípios. Então, o IBGE, para facilitar a divulgação de algumas informações mais complexas, mas que requer alguns sigilos, então ele faz essa divisão regional para divulgar. Vamos dizer, o sertão da Paraíba tem, vamos dizer, sei lá, X habitantes que melhoraram de vida, por exemplo. Então, ao invés de ele dizer que é de município X, Y, ele vai dizer na região, que é uma forma de divulgar essas informações. E aí, como a gente viu, a gente tem o país, né? Nesse caso de análise é o Brasil, que é o que a gente está estudando. E aí o Brasil ele é dividido em 26 estados
mais Distrito Federal. E cada estado desse vai ter municípios. Dependendo do estado, são vários municípios. Cada município vai ter a cidade, né, que é onde fica o governo local, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, né? E alguns municípios terão distritos, como já explicado. E no município a gente tem também os povoados ou localidades. Por que essa diferenciação? Não é? Porque a gente chama de povoados, alguns chamam de localidade. Depende das características de cada lugar desse. O povoado, ele é um local, vamos dizer assim, que tem mais coisas. Mercados, lojas, né? A maioria dos povoados tem que ter umas características, escola. E nem todo o território do município tem escola, tem igreja, tem lojas, essas questões. Então, os povoados eles são mais completos nesse sentido. Por isso chamado de povoados. Porque tem uma escola, tem um posto de saúde, tem algumas lojas, oferecem alguns requisitos de economia e social também, que faz com que ele seja chamado de povoado. Já as localidades são alguns locais que têm algumas casas, porém não tem um posto de saúde naquele lugar, não tem uma escola, então a gente chama de localidades. Geralmente ficam muito próximos dos povoados. Então essas pessoas que vivem nessas localidades se deslocam até os povoados para ter essa assistência, né? Mas a gente tem essas localidades, muitas delas têm só 20 casas, ou menos, ou mais, depende muito de cada realidade, né? Você pode estar morando, por exemplo, numa localidade e agora está assistindo nossas aulas, ou num povoado, ou na cidade, né? Então, são essas questões que a gente precisa entender para entender nosso lugar, para saber onde a gente vive. Porque no meu povoado não tem uma prefeitura, né? Por exemplo, porque a prefeitura ela precisa estar numa localização que a gente chama de cidade, onde a gente tem acesso a várias coisas, tem uma facilidade de acesso para poder conseguir entender a dinâmica, entender o que ocorre naquele lugar e fazer as leis e administrar tudo aquilo. E tem todas umas questões importantes que a gente precisa entender o porquê daquilo ter ou não ter onde a gente mora, tá certo? Então é isso. O nosso país ele é composto, né, nessa divisão político e administrativa e que a gente precisa compreender para que a gente entenda como é o nosso lugar, né, por que a gente tem determinadas coisas e outras não, tem acesso a algumas coisas e outras não, tá certo? Então, depois de entendido, né, conhecido um pouco da divisão política e administrativa do nosso país, do Brasil, a gente vai ver agora um pouco da localização do Brasil, né, onde é que o Brasil está localizado no mundo. É sabido que o Brasil é um dos países com extensão territorial maior do mundo, perdendo somente para a Rússia, Canadá e Estados Unidos. E China, inclusive a China. E para isso, temos aí esse mapa, tá certo? Que mostra os países mais extensos do mundo. E aí a gente pode ver aí que em vermelho, né, temos o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia e a China, que são os maiores países do mundo. E o Brasil. Então o Brasil ele é um dos territórios, um dos países com mais extensão de território no mundo, ok? E aí nisso, em termos de localização, o Brasil ele fica ao norte, né? Tem ao norte o rio Ailã, que fica em Roraima, né? São os limites de seus extremos. Ao sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e a leste
a Ponta de Seixas, que fica na Paraíba. E a oeste, o rio Moa, no Acre. Então, isso aqui são os extremos do território, né? Norte, sul, leste e oeste do Brasil. E aí, por meio desse mapa, que está apresentando aí para vocês podem observar, né, que foi dito a questão da localização dos pontos extremos do Brasil. A norte, a sul, a leste e a oeste. Então, a gente pode observar no mapa, que são os pontos extremos do território brasileiro. Certo? O Brasil ele fica localizado no continente americano e ocupa parte do centro-oriente da América do Sul. E é cortado, como falado, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, como a gente vai ver no mapa. E é um país tropical, né, por conta da sua localização no mundo, tendo uma área de 8.514.876,599 km², sendo o maior país do continente sul-americano. Então, a gente observa que é um país bastante grande, né? De um território bastante grande. E é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, tudo isso são características do nosso país que são importantes da gente saber um pouco para entender, né? Como se deu toda a história, para entender como é que se configura o país na atualidade. Outra questão importante do Brasil é a questão dos horários, né? Que é conhecido como fusos horários no Brasil. Então, o fuso horário no Brasil é uma questão bastante polêmica, que nos últimos anos tem ganho bastante destaque, né? Em termos de definição de horários. E, inicialmente, o país era dividido em 4 fusos horários. Em 2008, mudou-se para 3, né? 3 fusos. E em 2013, voltou a ter 4 fusos horários. Então, como a gente pode observar no mapa dos fusos horários, aí na tela, a gente vê que o fuso horário ele é de acordo com o horário estabelecido em Greenwich. Então, a gente pode observar que essa região a leste do país, a gente tem 2 horas de diferença em relação ao horário de Greenwich, onde a gente tem algumas ilhas que estão nesse fuso horário, o exemplo da ilha de Fernando de Noronha. Já essa outra parte, do azul mais claro, a gente pode observar que ele está a 3 horas do horário de Greenwich e é a maior parte do território brasileiro. Inclusive, é onde temos o horário conhecido como horário de Brasília. Então, essa região maior do país está a 3 horas de Greenwich. Já o terceiro fuso horário abrange mais a região norte do país e centro-oeste. Está a 4 horas de Greenwich. E a quarta, né, o quarto fuso horário, está a 5 horas de Greenwich e somente abrange o Acre e uma parte do Amazonas, né, que inicialmente a gente tinha essa configuração e em 2008 o Acre e essa parte da Amazônia foram inseridos nesse fuso horário, nesse terceiro fuso horário, em 4 horas, de diferença de Greenwich, e por questões de adaptação da população, foi realizada uma consulta, conhecida como plebiscito, e voltou, né, o Acre e a parte do Amazonas, voltou, a população decidiu que queria voltar ao horário anterior. Então, essa região, dessa parte, dessa quarta divisão, vamos dizer assim, do fuso horário, está a 5 horas de diferença de Greenwich. Então é isso, pessoal. Isso é um pouco, né, do que foi, do que é a localização do Brasil e que é muito importante para compreender a nossa realidade, né, para saber onde é que nós estamos no mundo
E é importante a gente entender um pouco do nosso território, como é que se configura, como é a sua administração, questão dos horários, como a gente viu, todas as questões que influenciam no nosso dia a dia, tá certo? Então a gente falou muito aqui da questão da localização do Brasil, no mundo, né? Questão da cartografia, mas é também importante a gente entender um pouco, né, dessa leitura cartográfica. Ao observar os mapas, a gente vai ter algumas questões importantes que a gente precisa compreender para entender o porquê, né? Por que tem determinado símbolo, por exemplo. E aí é importante a gente entender um pouco da cartografia. Mas como foi que ela surgiu? O que seria essa cartografia, né? Então você já deve ter visto por aí imagens de pinturas rupestres, por exemplo, de algumas questões do passado, não é? Então a cartografia ela surgiu nesse sentido. Das pessoas, na antiguidade, as pessoas que viviam ali desenhavam as rochas, né, para marcar aquele território, né, para distinguir, para saber que passou por ali, que ele deve seguir esse caminho e que é ali que ele consegue chegar a determinado lugar. Então, através dessas representações foi que foi surgindo a cartografia, através desses primeiros traços, desses primeiros desenhos, desses primeiros símbolos que foram sendo colocadas, foram desenhadas ao longo do tempo. E com o tempo, a partir de estudos, foram aprendendo e conhecendo outras formas, que a gente vai ver um pouco. E nas questões das bases cartográficas, a gente tem alguns elementos gerais do mapa, que são importantes para entender, para melhor leitura do mapa, sendo o título, a orientação, né, a projeção, a escala, a legenda e as convenções. E a gente vai ver um pouquinho de cada um desses elementos, observando o mapa do Brasil, o mapa político do Brasil. E aí a gente tem o mapa político do Brasil, onde vocês podem observar aí a parte de cima, que nós temos o título, né? E o título ele é a apresentação de um texto escrito. Então, através do título que a gente vai saber o que é que aquele mapa quer dizer para a gente. O que é que aquele mapa representa. É o texto escrito no mapa. Seria a primeira apresentação de um mapa, certo? E aí esse título deve conter algumas informações mínimas que respondem as seguintes perguntas. O que, onde e quando. Então, ao observar o mapa do Brasil, esse mapa que está sendo apresentado para vocês, a gente tem aí o nome do mapa, né? O que ele representa, nesse caso, é o mapa político do Brasil. E aí, quando a gente faz a pergunta, o que, por exemplo, o que é que esse mapa está representando? Ele está representando o mapa político do Brasil, tá certo? Então, é muito importante que o mapa ele tenha um título, que é para quem está vendo o mapa saber e entender o que é que aquele mapa representa. Já a orientação, como vocês podem observar no mapa, se relaciona nesse caso, a nossa rosa dos ventos, certo? Ele é um elemento fundamental para responder à localização, né? Onde está esse mapa, tá certo? Então a gente sempre vai ver ou a rosa dos ventos ou o norte, que é sempre um símbolozinho que a gente pode observar. Nesse caso desse mapa, a gente tem a rosa dos ventos. Alguns outros mapas vão vir só com o símbolo do norte, que vai ter um Nzinho. Então, esse é a orientação. Todo mapa ele tem que ter a orientação do mesmo, para a gente identificar como é que, onde é que está. Se o mapa ele está no sentido norte, sul, leste, oeste, então a gente vai entender o mapa através da orientação. E a falar da rosa dos ventos, né, a gente vai tê-la mais ou menos assim. E aí a gente vai ter norte, o sul, o leste e o oeste. Então essa é a representação, a orientação de um mapa.
certo? Então, o norte vai sempre estar para cima, ok? O sul, né, baixo, do nosso lado, no caso, do lado direito, a gente vai ter o leste, e do lado esquerdo, o oeste. Então, a roda dos ventos é o que vai nos orientar no espaço, tá certo? E todo o mapa ele necessita de uma orientação. O norte que eu falei para vocês, que tem vários tipos de símbolos, um dos símbolos que é utilizado nos mapas é esse. Então, esse vai ter o Nzinho de norte. Então, é a orientação. Todo mapa tem que ter o título, né, como foi dito, e a orientação, que é ou a roda dos ventos, ou um símbolo que represente o norte no mapa, certo? Então, um outro elemento importante também no mapa são a projeção, né? A projeção do mapa. A gente já deve ter ouvido falar, né, que a Terra é redonda, mas, porém, durante as análises e pesquisas, a gente sabe que a Terra não é exatamente redonda, né? Ela não é redonda exatamente como a gente vê nos mapas. Ela tem uma configuração meio assim, troncha e tal. Ela não é bem exatamente redonda. Porém, para facilitar a leitura da cartografia, né, para a gente entender melhor a análise do mapa, foram utilizada a projeção, que é justamente esse ajuste, vamos dizer assim, do globo, do mapa. Então, a gente vai ter vários tipos de projeção. Então, com a projeção, o mundo ele ficou redondo, certo? No mapa, mas na realidade ele não é exatamente redondinho, tá certo? E na projeção a gente vai ter, como mostrado na figura aqui, 3 formas que a gente pode observar. Uma é cilíndrica, né, que é essa forma primeira que vocês estão vendo aí do lado esquerdo de vocês, que a gente vai ter o globo, né, o mundo, e esse formato cilíndrico. Esse do meio, a segunda, que é azimutal, certo? Tem uma outra forma também, porque a gente tem o mundo nesse formato arredondado, porém a gente não tem ele totalmente redondinho. Ele é tipo uma espécie de bola de futebol, né? Então a gente vai ter a base de cima, a base de baixo e o seu corpo. Então a gente vai ter esses formatos matemáticos aí que vocês estão vendo para desenhar o mapa. E a forma cônica, que pega justamente essa parte mais central, vamos dizer, do globo, né? Da bola, vamos dizer assim, que faz esse formatozinho de cone. Então, esses formatos para desenhar, que vocês estão vendo aí, o globo, né, o mundo, é o que a gente chama de projeção, que é a forma da gente projetar, né, de mostrar como é que é desenhado o mapa, o planeta, tá certo? Então, ela é um dos elementos gerais do mapa importantes na cartografia.